Olá, meu nome é Carlos Castanha, eu sou historiador e especialista em psicanálise, trabalho com orientação profissional e vocacional já há cerca de 10 anos. Estou gravando esse vídeo por conta da primeira Jornada Nacional de Orientação Profissional, a Jornop. Eu agradeço pelo convite da participação e vou tratar aqui com vocês, vou fazer um bate-papo sobre um tema que é muito caro para mim e que é objeto dos meus estudos, que é o tema do cuidado de si e das práticas de si na orientação vocacional. É um tema que, na verdade, veio da filosofia. Ele é oriundo da filosofia. Quem resgatou esse tema é um filósofo francês chamado Michel Foucault. Na década de 80, ali, já perto da sua morte, os últimos trabalhos do Foucault trataram desse tema. O Foucault tem como base um filósofo também francês chamado Pierre Hadot, que investigou esse tema do cuidado de si e das práticas de si, ou seja, de possíveis exercícios filosóficos e espirituais que os antigos gregos praticavam e que, de uma forma bem interessante, tem uma grande relação com o que hoje a gente chama de orientação vocacional ou orientação profissional. Eu estou gravando esse vídeo de uma forma um pouco improvisada, não vou fazer corte nenhum, então eu estou aqui seguindo alguns slides. Me desculpem eventuais falhas discursivas, mas eu vou tentar aqui desenvolver esse tema, que é um tema muito caro e bastante diferente quando se trata de orientação vocacional ou profissional. Para elucidar algumas questões iniciais, antes de entrar no tema propriamente dito, como forma de introdução, a gente pode pensar um pouco no tema da educação, né, de como a educação vem sendo tratada nos últimos anos. A gente está vivendo, na verdade, um grande novo momento na educação, por conta das novas tecnologias, por conta das formas novas de interação das pessoas entre si, das novas formas de relacionamento e novas formas de afeto, inclusive. A gente vê uma grande transformação tendo como reflexo o universo da educação. Como esse tema do cuidado de si, das práticas de si, tem uma grande relação com a educação antiga, então vale a gente pensar um pouco nesse tema das grandes transformações. A gente vê transformações constantes na sociedade, tão rápidas quanto a velocidade da própria tecnologia. No âmbito das carreiras e das profissões, a gente vê a cada ano ou às vezes a cada semestre novas profissões, novas carreiras surgindo a cada momento, e isso levanta várias questões para os alunos, né, para quem está saindo do ensino médio e para quem já está no mercado também. Quer dizer, por um lado, é muito interessante o fato de que abriu-se o leque, né, enormemente das possibilidades de escolha profissional. Quer dizer, hoje em dia você tem uma gama enorme de profissões, de carreiras para serem cursadas. Coisa que não existia há 10, 15 ou 20 anos atrás, era muito mais restrito. Por outro lado, a gente vê também um aumento significativo das angústias das pessoas com relação às escolhas, né, profissionais. Quer dizer, a escolha profissional é algo que vai acompanhar o indivíduo ao longo da sua vida inteira. É uma escolha extremamente importante, né? Mas que gera uma angústia enorme justamente pela multiplicidade
de possibilidades que hoje nós vivemos, né? É algo parecido com ir ao supermercado e tentar escolher a marca de um sabão em pó ou qualquer outro produto. Quer dizer, existe uma multiplicidade tão grande de possibilidades de escolha que, por um lado, é bacana, ou seja, aumenta o meu grau de liberdade e de ação de escolha, mas ao mesmo tempo também aumenta as dúvidas da pessoa com relação a essa história, né? Há um outro ponto interessante para a gente pensar nessa questão das transformações constantes da sociedade, é a ideia de que nós estamos educando os nossos jovens para um futuro completamente incerto. Nós não sabemos como será o mercado de trabalho no ano que vem, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. É tudo muito fluido, temos alguns indícios, mas exatamente o que será nos próximos anos, ninguém compreende corretamente. Bom, retomando, eu tive que parar para trocar a bateria. Seguindo aqui a mesma linha de raciocínio, a educação passa por uma transformação e nós, educadores, estamos tendo que passar por um processo completamente novo para nós, que é educar para um futuro que ainda está sendo construído. Isso tem uma relação muito grande com educação, com orientação profissional ou orientação vocacional, na medida em que há décadas atrás educava-se para um mundo que já se conhecia, que já se sabia qual seria, que é a ideia das profissões e de carreiras bem definidas, bem delineadas. Então, educava-se para ser um advogado, e você sabia que ia trabalhar num escritório e que tinha uma determinada forma de se trabalhar, era algo tradicional. Educava-se para ser engenheiro, então conseguir lá um emprego numa grande multinacional, algo assim, e passar 35 anos da sua carreira subindo os degraus ali hierárquicos da empresa até atingir o grau da aposentadoria. Enfim, o mundo não era algo do campo do imprevisível nesse sentido profissional. Claro que eu estou falando aqui a grosso modo, mas é óbvio que havia uma baliza daquilo que se ia encontrar no mundo real. E a educação formal, o estudo, era uma espécie de garantia para que as pessoas se inserissem no campo profissional e sabiam o que iam esperar desse campo profissional. Para vocês terem uma ideia, um aluno que estiver entrando agora em 2015, no primeiro ano lá do Fundamental 1, né, menino lá de 6 anos, enfim, ele vai terminar os seus estudos, vai talvez entrar no campo profissional depois de uma faculdade, lá pelo ano de 2030, 2031, 32. Quer dizer, o que será do país em 2032? Né? O que será do mundo em 2032? Ou seja, nós não sabemos. Então, toda a estrutura de educação tem que ser repensada nesses termos, no termo de encontrar uma maneira de orientar esses alunos, de diminuir as suas angústias perante a multiplicidade de escolhas possíveis, mas para um mundo completamente incerto, para algo que nós não temos ainda certeza do que será. O grande educador francês, o Edgar Morin, no seu clássico 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, coloca ali como um dos pilares, né, uma das bases, um desses saberes, justamente a educação para as incertezas. Educar para um mundo incerto. Ou seja, no final das contas, nós estamos construindo esse mundo. O que é educar para a incerteza? No final das contas, tentar dar um pouco menos de importância para aquilo que é aparente, ou seja, para a aparência do mundo, e colocar um pouco mais de atenção na essência, na estrutura, né?
existe, é óbvio, uma parcela do mundo, do universo e das pessoas que é mutável e que muda constantemente. Essa parcela é uma espécie de aparência. Agora, será que não existe uma estrutura um pouco mais fundamental, algo um pouco dirigido para o centro mesmo da pessoa, né? Daquilo que ela de fato é? Esse mergulho nesse nosso atual momento de crise educacional, de crise dos valores, né, de crise do que é o ser humano, é fundamental de ser encontrado. Então, me parece que uma orientação profissional que pretenda apenas descobrir qual é a profissão certa, qual é a profissão correta para um indivíduo, para uma pessoa, ela está fadada a um erro enorme, porque a profissão que existe hoje não existe mais daqui 2 ou 3 anos, ou ela pode ser, ela pode se concretizar na realidade profissional de uma forma completamente diferente daquilo que se está acostumado hoje. Ou seja, há uma mutação enorme, constante dessas profissões. Então, como realizar uma orientação profissional, uma orientação de carreira, num mundo tão incerto, né? Num mundo em que as carreiras se transformam com uma velocidade enorme, né? Eu acredito nesse sentido que a orientação profissional, e eu gosto do termo orientação vocacional, se houver tempo eu posso explicar o porquê, ele caiu um pouco em desuso, esse termo, mas eu acho um termo muito pertinente para o nosso tempo atual, para os tempos que estamos vivendo. A orientação vocacional, ela será o centro da educação, ela vai assumir um papel de protagonismo na estrutura educacional de um país. Porque, veja, se há alguma coisa necessária para um país, são pessoas motivadas, pessoas que desejam realizar os seus trabalhos. Na verdade, esse âmbito do que é o trabalho, do que é o lazer, do que é a família, do que são os seus contatos sociais, esse é um outro dado da nossa realidade. Ele cada vez menos tem essas fronteiras delimitadas. A profissão, a vida social, a vida familiar, elas se entrelaçam. Então, a tua escolha de vida é também um modo de vida. Não é mais o compartimento profissão que vale, como era há tempos atrás. Então, você é advogado, você vai trabalhar ali às 8, 9, 10, 12 horas por dia como advogado, mas você vai ter o seu tempo de descanso ou o seu tempo familiar e assim por diante com as outras profissões. Hoje em dia, cada vez menos se pensa nesses termos. Você está trabalhando, está se divertindo, está se relacionando socialmente, está se relacionando com a sua família, tudo ao mesmo tempo. Essa multiplicidade de ações, ela ocorre o tempo todo. Então, pensar numa forma de orientar as pessoas para que elas se sintam motivadas a realizar o que elas desejam realizar, vai ocupar um lugar central na educação do futuro, na educação para essas incertezas. E tentar acertar uma profissão ideal, uma profissão certa, vai se tornar uma tarefa tão impossível. Me vem muito a imagem do trabalho de Sísifo, aquele mito grego, do homem que ficou condenado lá no Hades, no reino dos mortos dos gregos, a empurrar uma pedra para o alto de uma montanha, e esse era o trabalho da eternidade dele. Ele empurrava essa pedra e quando ela chegava ali no topo, ela rolava para o outro lado e ele tinha que descer e empurrá-la de novo, e ficou nesse trabalho eterno, uma condenação eterna de um trabalho absolutamente inglório e inútil. Eu vejo um pouco assim as orientações profissionais que tentam se centrar apenas na escolha de uma profissão correta para as pessoas, porque essa profissão se dissolve, não tem uma
uma frase clássica do Marx que diz que tudo que é sólido se dissolve no ar na modernidade. Então é isso mesmo que a gente está vivendo. As gerações atuais, os jovens, vivem um momento em que eles desejam criar a sua marca no mundo. Eles desejam estabelecer uma marca que os diferencie, que os valorize, que os torne únicos, singulares. Nunca se falou tanto em personalização da educação. Ou seja, cada indivíduo aprende e se desenvolve de uma forma completamente diferente e singular. E cada pessoa quer justamente ser reconhecida por essa marca individual, por essa marca pessoal, por algo que o defina, por algo que o diferencie de todas as outras pessoas nessa multidão, nessa multiplicidade de pessoas com as quais nós vivemos. Essa geração atual, né, os pesquisadores de RH, o pessoal que trabalha com recursos humanos costuma chamar de geração Y ou geração Z ou os millennials, enfim. Chame como quiser, mas o fato é que é uma geração radicalmente diferente das anteriores e que preza muito pela criatividade, pela inventividade, são extremamente criativos e desejam ser reconhecidos por essa criatividade, por essa capacidade de criar o futuro, de criar aquilo que é novo. E desejam, acima de tudo, alcançar o ideal da felicidade. E aqui é um tema bastante polêmico e que, enfim, até era tratado pelas orientações profissionais, mas hoje em dia é talvez o foco central dessa questão da orientação vocacional. O que é a felicidade? O que é o tema da felicidade para essas gerações e para todos que estão convivendo, mesmo para os mais velhos, né? Essa geração, a geração Y ou geração Z, enfim, os millennials, né, o pessoal mais jovem, eles desejam intensamente essa felicidade. Desejam não só o lucro financeiro, também querem, mas é muito comum você ver esse pessoal indo para o mercado de trabalho e se o trabalho não é prazeroso ou se o trabalho se distancia de um propósito maior, talvez aí esteja o ponto, de um propósito maior de crescimento, de estabelecer essa marca no mundo, eles pouco duram nesses trabalhos ou ficam o tempo estritamente necessário para poder então depois passar para um outro estágio, né? É muito comum a gente ver esses jovens desejando intensamente ter os seus próprios negócios, né? Se tornarem empreendedores. O tema do empreendedorismo está assim na crista da onda quando se fala em termos de orientação. Então, o novo orientador profissional ou vocacional, como queiram, ele vai ter que se deparar com esse tema da felicidade e da constituição do sujeito num mundo em que as coisas se transformam muito rapidamente. E num mundo em que esse jovem que deseja essa expressão, que deseja deixar a sua marca no mundo, a sua singularidade no mundo, também se sente extremamente angustiado, porque ele não sabe como dar vazão para esse algo que lhe pertence, para esse algo que o define, que o distingue das outras pessoas todas. Então, estamos vivendo um mundo do intangível. Estamos vivendo o mundo dos valores intangíveis, dos valores que não são mais materialmente palpáveis. Os valores hoje em dia estão no campo da abstração. E esses jovens sabem lidar com isso. É como se eles já tivessem sido inseridos nesse mundo virtual e isso lhes é muito próprio, faz muito parte de quem eles de fato são, né? Eu acredito que
as tradicionais formas de orientação profissional não estão preparadas para essa nova geração, não estão preparadas para esse mundo que se apresenta atualmente. Por quê? Porque elas foram criadas por pessoas que pensavam o mundo antigo, pensavam o mundo antes do compartilhamento das informações nessa velocidade que a gente entende. Pensavam o mundo como a cabeça do pessoal da chamada geração X, né? Que visava o lucro, que visava única e exclusivamente o sucesso financeiro, ou seja, o sucesso é somente o sucesso financeiro para a geração X, e não é à toa o mundo que nós criamos. É um mundo de uma competitividade violentíssima, de uma destruição e de uma degradação da natureza absurda. A gente vive a destruição e as consequências dessa gana, desse desejo única e exclusivamente pelo lucro. Estamos pagando o preço por isso. A geração Y, nesse sentido, geração Z, os millennials, enfim, os mais jovens, nesse sentido eu sou muito otimista, porque, e talvez até romanticamente otimista, porque me parece que eles vêm com um outro tipo de desejo, com um outro tipo de vontade, uma vontade de expressar-se na sua plenitude, de ser de fato quem eles são e não aquilo que desejam que eles sejam. O pessoal da geração X, pessoal que se torna adulto lá nos anos 90, pensa em termos tangíveis, pensa em termos de ganhos financeiros e materiais. E se para conquistar esses ganhos é necessário abrir mão da felicidade, abrir mão da saúde, abrir mão dos contatos e dos relacionamentos sociais, abrir mão de um bom vínculo afetivo, eles vão abrir, né? Então é uma tendência que nós observamos nos tempos anteriores, e é óbvio que isso teve como resultado uma geração do pessoal que hoje tem lá em torno de 40 anos, 45, talvez um pouco mais. É uma geração que vive uma epidemia da depressão. É óbvio que não havia esses ganhos financeiros para todo mundo, isso não cabia, não cabe, e é evidente que essa frustração de não ter conquistado esses enormes ganhos financeiros cobra o seu preço hoje em dia por meio das terríveis epidemias de depressão que nós vivemos. Nunca se tomou tanto antidepressivo como nos dias atuais. O tema que vai realmente importar para as orientações vocacionais, para as orientações profissionais do futuro, é o tema do tornar-se quem de fato se é. Tornar-se quem é, torna-te quem tu és. É uma frase do Nietzsche, muito inspirado pela filosofia grega. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, muito inspirado pelos gregos antigos. Essa noção de romper com as cascas, com os rótulos daquilo que os outros desejam que você seja e tornar-se quem realmente você é. Romper com os padrões, romper com as expectativas dos professores, as expectativas dos pais, as expectativas da sociedade, daquilo que o pessoal da geração X acredita que é o certo, que é o bonito, que é o correto. Essa atual geração de jovens deseja tornar-se quem eles de fato são. E para isso eles vão ter que romper com o que é aparente neles mesmos. Eles vão ter que transcender a aparência e mergulhar em uma essência, em algo que já ficou esquecido há muito tempo
e que era muito usual se falar lá na antiguidade, que é a noção de honra. A noção desse sentimento de plenitude, de altivez, de tranquilidade, mesmo em meio ao caos. O objetivo de um grego antigo, né, de alguém lá com esse pensamento da antiguidade clássica, era sempre voltado para a conquista da imortalidade. Eles desejavam se tornar deuses. E como é que se torna um deus? Como é que se atinge a sua parcela de imortalidade, a sua parcela de perenidade? Atinge-se por meio da honra, por meio dessa sensação de plenitude. E isso é uma decorrência do seu talento. Ou seja, aquele que consegue viver uma vida heróica, aquele que consegue mergulhar em quem ele de fato é, aquele que consegue descobrir a sua verdadeira virtude, a sua excelência máxima, a sua plenitude máxima e utilizá-la, colocá-la em benefício da sociedade, da coletividade, do todo. Bom, esse indivíduo, ele ao final desse processo recebe o prêmio máximo, que é o prêmio da honra, do sentir-se honrado. Era disso que tratava todas as formas de educação na Grécia Antiga. E essas escolas filosóficas que desenvolveram esse conceito do cuidado de si, do cuidar de si mesmo, desenvolveram com base nessa noção da honra. É interessante notar que em momentos de crise de identidade coletiva, assim, do mundo, né, em momentos de crise histórica, é muito comum nós ocidentais nos remetermos lá aos gregos antigos. E isso é muito saudável, no meu ver, porque é dali que surgem todos os princípios, os seus fundamentos. É algo parecido com uma pessoa que vive uma crise e começa a pensar um pouco sobre a sua própria história. Recontar para si mesmo a sua história de vida. De onde eu vim? De onde vieram as minhas heranças imateriais? Quem foram os meus avós? O que eles fizeram? O que eles legaram de valores para os meus pais? E como isso chegou nas minhas mãos? Isso é uma espécie de exercício espiritual ou uma prática de si. Ou seja, é um ato reflexivo, é um ato de voltar-se para si mesmo e entender qual é o seu fio da meada, qual é o sentido da sua existência, qual é o sentido e o propósito da sua interferência no mundo e na realidade. Como é que de fato você se torna quem você é? É nesse sentido que os gregos antigos nos legaram essa ideia do cuidado de si. Ou seja, o cuidado de si nada mais era do que uma série de práticas que cada escola filosófica desenvolvia, práticas meditativas, práticas de exercícios de memória, de rememoração, práticas até físicas, e que tinham como intuito desvendar o aparente, ou seja, aquilo que não é permanente em mim, e mergulhar naquilo que é a minha essência, a minha excelência máxima, ou como os gregos antigos lá chamavam, a ideia da areté, né? Todo o sistema educacional dos gregos antigos funcionava em função de desenvolver no indivíduo ou de ativar no indivíduo a sua parcela de imortalidade, a sua parcela de excelência, que pode ser definida como uma competência mesmo, como uma frase, um enunciado de competência. Era por isso que eles usavam, por exemplo, os epítetos, né? Então, se a gente pensar um pouco na herança que os gregos antigos nos deixaram, a gente sempre lembra da filosofia, e outra herança muito forte que nos influencia ainda muito hoje em dia é a mitologia. Temos heranças imateriais lá dos gregos que vieram por meio da mitologia e que são muito fortes, né?
E na mitologia era muito comum que os heróis, os deuses, eles utilizassem epítetos. Então, o que é um epíteto? É uma frase, uma pequena frase que traduz quem é aquele indivíduo, quem é ele, né? Quem é o herói. Então, por exemplo, Aquiles. Aquiles era sempre descrito por Homero como o de pés ágeis. Ou seja, Aquiles, o de pés ágeis, que traduzindo para hoje em dia é aquele que é eficaz no ataque. É o melhor no ataque. Em campo de batalha, ele é o que melhor ataca, né? Heitor, que era o campeão lá dos troianos na guerra de Troia, o príncipe de Troia, né, o herdeiro do trono de Troia, ele era chamado de Heitor, o domador de cavalos. Então, se a gente pensar nesse epíteto, nessa frase, né, esse enunciado de talento do Heitor, ele é aquele que consegue refrear os instintos de um animal poderoso, que é um cavalo. Ou seja, ele é o talento da defesa. Ele é a defesa encarnada. E o Aquiles é o ataque. Então, no embate, na luta entre Aquiles e Heitor, quem na verdade está lutando ali é o talento do ataque contra o talento da defesa. Essa busca por traduzir quem realmente você é era uma busca que estruturava toda a educação grega. Era uma grande orientação vocacional de uma vida inteira pela qual as pessoas passavam. Claro que no início eram só os nobres que tinham o direito de passar por isso, mas depois esse conceito foi se popularizando, né? Nos tempos lá dos filósofos, por exemplo, Sócrates costumava se intitular, nesse sentido também dos epítetos, né? De traduzir-se, de traduzir quem se é. Ele dizia: eu sou o parteiro de almas, eu sou um parteiro de ideias. Assim como a minha mãe, Sócrates, a mãe dele era parteira de verdade, né? Mas ele se intitulava um parteiro de ideias. Ele conduzia as pessoas a parirem as suas ideias, a fazer surgir, fazer nascer a alma do próprio indivíduo. Era assim o talento do educador Sócrates. A filosofia era uma prática. Ela não era algo acadêmico como nós pensamos hoje em dia, né? Hoje em dia você pensa no filósofo como um professor que reproduz ideias, que reproduz pela memória, pela erudição, por ter lido muitos livros, por ter discutido, participado de discussões, ele consegue reproduzir ideias, mas não necessariamente ele precisa vivê-las. Aliás, quase nunca ele as vive, né? Hoje em dia, mas isso na antiguidade era inconcebível. A filosofia era uma prática de vida, era adequar-se a uma transformação de vida e uma transformação para que se atingisse quem de fato se é. Ou seja, para se descobrir qual é o seu propósito no universo, para descobrir qual é a sua função nessa ordem cósmica que é a vida humana. Para que você entenda o sentido da sua vida, você vai ter que passar por uma transformação de si. Era disso que se tratavam as escolas filosóficas. E os exercícios espirituais, ou as práticas de si, elas tinham a função de conduzir o indivíduo nessa transformação de si, nesse mergulho neles mesmos. Talvez não exista nada mais importante para nós nos dias atuais do que isso. Nós vivemos uma sociedade que idolatra o consumo. E o consumo é estimulado em todos os sentidos. Não só o consumo de objetos, mas o consumo do ser mesmo das pessoas. Ou seja, você deve ser de uma determinada maneira o tempo todo. Você tem que ser feliz o tempo todo, por exemplo. A história da ditadura da felicidade, coisa que é inumana, se a gente for pensar em termos de história dos seres humanos. É óbvio que a tragédia, o trágico, a dimensão trágica, a dimensão das angústias, a dimensão da tristeza humana faz parte
da nossa existência e ela nos ajuda a nos constituir, mas diz o mundo moderno que você deve ser feliz o tempo todo, que você deve poder comprar coisas, objetos o tempo todo, e que o velho é velho e, portanto, não serve mais, é inadequado, deve ser jogado no lixo e substituído. Ou seja, existe uma série de rótulos, de fazeres que nos é imposto pela sociedade moderna e que nós compramos como algo verdadeiro e vivemos uma vida externa a nós mesmos. Acabamos vivendo uma vida que não é do nosso desejo. É uma vida que o marqueteiro da indústria XYZ define para mim como correto, como certo, inclusive em termos educacionais, ou seja, é bem formado aquele que consegue tirar determinada nota no vestibular ou memorizar aquela quantidade X de matéria ou de conteúdos na escola. Ou seja, formar um homem tornou-se uma espécie de consumo, de acúmulo, de consumismo. Coisa absolutamente impensável lá para os antigos, quando na verdade formar um homem era formar uma obra de arte. Cada homem é único. Homem, aqui eu estou falando no sentido humano, cada ser humano é único na sua expressão de vida e ele terá um peso no mundo, um peso na sociedade que também é único, que também lhe é próprio. Se nós conseguirmos inverter esse processo no próprio seio da educação e no seio das orientações vocacionais, estaremos também invertendo uma lógica moderna, que é essa lógica do consumo. E a lógica do consumo é ditada pelo ter. Ou seja, eu sou na medida em que eu tenho. Tenho objetos, tenho coisas, tenho marcas, tenho acúmulo de informações. Né? Se a gente inverte esse processo do ter para o ser, ou seja, mergulhar em quem de fato se é, buscar uma tradução, qual é o seu epíteto? Qual é a tradução do seu talento? O que é o seu talento? O que você tem para oferecer para o universo e para as pessoas? Talento é diferente de profissão. A profissão é a sua identidade social. É como o seu talento encontrou vazão na realidade, no contexto histórico que você está vivendo. Mas ele não se confunde necessariamente com o talento. O talento é uma competência, é algo que lhe distingue. E essa competência, ela sempre está associada a um elemento afetivo. Ou seja, é um fazer apaixonado, é um fazer que se realiza por meio de um vínculo afetivo, de uma paixão. Né? Os jovens querem se apaixonar pelos seus fazeres, e a gente percebe isso no contato com eles nesses anos todos de orientações, de muitas orientações vocacionais e também de muitas aulas, né? No contato ali com a educação mesmo dos alunos. Eles querem se expressar naquilo que os distingue. Retomando então, os jovens desejam essa expressão, mas estão perdidos. Estão perdidos porque nós vivemos uma crise educacional que atingiu os mestres, que atingiu os orientadores. Os orientadores não sabem mais orientar. E não sabem mais orientar porque o mundo é completamente diferente daquilo que eles esperavam que fosse. As orientações profissionais não dão conta mais desse universo profissional e nem desse ser humano, desse novo ser humano que está surgindo, essa nova subjetividade. E talvez aqui uma proposta, né, que fica, e é a proposta que eu venho usando há quase uma década, é a de mergulhar na essência do pensamento ocidental, que é o pensamento grego. E os gregos nos ensinaram pura e simplesmente que o processo de orientar alguém no seu propósito de vida
é, na verdade, conduzir esse indivíduo para que ele elimine o aparente em si mesmo. Então, essas vozes que não são dele, essa voz da sociedade, a voz dos pais, a voz dos amigos, a voz dos professores, esse grande outro que o tempo inteiro perpassa a mente desse jovem, essas vozes devem ser silenciadas porque elas são impermanentes, elas se transformam o tempo todo, e ao silenciar essas outras vozes, abre-se uma escuta para quem de fato se é, que nos termos lá dos antigos era uma tradução da sua areté, da sua virtude, da sua excelência, da sua nobreza. Ou na tradução do grande helenista alemão Werner Jäger, ele propõe essa tradução, que é a tradução que eu uso também, que é a ideia do talento. O talento, portanto, não é necessariamente um dom divino que nasceu com o indivíduo, ou um dom artístico. Não era entendido assim. O talento é uma competência que lhe é própria, que é própria desse ser e que pode ser traduzida. Por isso, o exemplo pedagógico dos mitos, o simbolismo da mitologia grega e essa riqueza enorme de símbolos, de mitos, de potencialidades diferentes, representadas pelos heróis e pelos deuses, eles eram, na verdade, uma forma de aumentar o repertório das pessoas para que elas se entendessem. Cada herói que está sendo descrito, cada deus que está sendo narrado, ele descreve uma potência da natureza. Eu já descrevi aqui duas. Aquiles é o de pés ágeis, é o mais eficaz no ataque. Não importa se ele está usando a máscara social, ou seja, a profissão de guerreiro. Lá em Troia ele era guerreiro, mas ele podia muito bem ter sobrevivido à guerra de Troia e ter se tornado um aristocrata ou um rei. E aí a profissão dele seria diferente, seria rei. Ou seja, a identidade social do Aquiles mudaria, mas a sua essência, a sua substância, aquilo que o define como um ser diferente, seria a mesma, que é a da eficácia no ataque, da eficiência no ataque. Heitor, a destreza na doma dos cavalos, ou seja, no refrear os instintos ou na defesa. Zeus, o maior dos deuses, é o portador dos trovões, era chamado de o portador dos trovões, ou o meganon, a mega consciência, é o líder dos outros deuses, né? É o talento da liderança. Apolo era o talento da previdência, daquele que entende aquilo que acontecerá. Ele tem a arte divinatória, a arte da medicina também. Enfim, cada herói, cada deus descreve potências para as pessoas. E as pessoas mergulham nessas potências, e a intenção aqui, o exercício espiritual era ouvir essas histórias e tentar sentir, tentar perceber com quais delas eu mais me identifico, com quais delas eu mais me conecto, qual o epíteto que tem uma relação com a minha tradução de talento, o meu peso no mundo. E aí eu começo a entender o meu propósito. A orientação vocacional será o centro da organizador da educação do futuro, porque é ela a possibilidade de se encontrar o propósito verdadeiro das pessoas no universo. E nesse mundo onde há quase que uma profissão para cada pessoa, há na verdade essa necessidade de se traduzir o indivíduo por meio de quem ele é, e para se atingir a sua excelência, para se atingir a sua honra, a noção daquilo que te torna um ser diferente dos outros e que te torna um ser que teve um peso na sociedade, ou seja, a tua passagem, a tua vida não foi em vão. Esse era um elemento importantíssimo para os gregos, que é a ideia de deixar a sua marca
não no sentido de ser famoso por ser famoso, mas sim o ser famoso porque a sua areté, o seu talento foi reverberado por outras pessoas. Ele serviu como exemplo inspirador para que a existência humana superasse a atual situação na qual se encontra. Você trouxe um benefício coletivo para as pessoas e para o universo no qual você estava operando. A ideia dos mitos, então, era essa conexão. E o Aedos, que é o cantor, né, aquele que entoava os mitos, que se reunia ali com algumas pessoas, acendiam uma fogueira e começavam a cantar, a entoar os hinos, né, as histórias heróicas. E a ideia era presentificar sensorialmente, por meio das sensações, o tempo e o espaço de quem está sendo narrado. Ou seja, se eu conto uma história de Apolo, a minha intenção é fazer com que as pessoas se sintam como o Apolo. Se eu conto uma história do Aquiles, eu quero que elas se sintam como Aquiles. E para que isso? Era só um exercício lúdico? Na verdade, era um exercício de prática de si. Ou seja, era um exercício que tinha como fundamento criar uma identificação entre o indivíduo e o ser que está sendo narrado, para que ele próprio, ao olhar para as imagens dos deuses, que são as imagens da honra máxima, né, do máximo da honra personificada, para que ele encontrasse a sua própria honra, para que ele entendesse qual é o propósito real da sua existência. Bom, isso daqui foi só uma visão um pouco panorâmica desse trabalho. Esse trabalho está descrito no livro que eu lancei no ano passado, o Filosofia e Cuidado de Si. É um livro didático pela editora filosófica, que vem sendo adotado em algumas escolas e também por alguns grupos de trabalho. É uma forma bastante diferente de se olhar para a orientação vocacional. Eu tive que chamar de orientação vocacional por uma mera identificação com o mercado, mas a ideia é de realizar esse profundo mergulho nos indivíduos para que se descubra essa noção do propósito. Ou seja, para que a gente tome contato muito mais com a ideia de propósito de vida do que com uma profissão certa e única que vai ser utilizada pela pessoa e que no final das contas vai ser transmutada. Para fechar essa fala, essa minha participação, eu deixaria aqui algumas dicas para a gente pensar um pouco no que é essa noção do talento, lá nos termos da filosofia grega, ou a areté, nos termos da filosofia grega. Havia 3 características que são comuns aos talentos dos heróis, dos deuses, e que eram comuns ali para as pessoas. A primeira característica é a característica da paixão. Se é um talento que você está praticando, ao observar a sua história de vida, e isso é um exercício espiritual, né, recontar para si mesmo a sua história de vida, ao olhar para a sua história de vida, quais são as competências que você usou e quando você as usou apaixonadamente, ou seja, você estava apaixonado por aquele fazer. E o que é essa paixão? Nada mais é do que a sua tendência natural a colocar os seus 5 sentidos num objeto. Então, imagina um arquiteto que está apaixonado por um projeto, que aquele é o talento dele, enfim. Ele quer ouvir falar sobre o projeto, ele quer ver o projeto, ele quer cheirar o projeto, ele quer tocar no projeto. Ou seja, o apaixonamento, o sinal do apaixonamento é essa conexão sensorial, essa conexão com os teus 5 sentidos. Então, primeira característica, a paixão. Segunda característica é que, se é talento, ele é único, pessoal e intransferível. É uma digital do indivíduo, é uma marca pessoal. Ninguém tem um talento igual ao seu. Ninguém tem um talento igual ao seu.
Basta agora descobri-lo. Qual é essa competência que te diferencia? Ou seja, começar a pensar naquilo que eu faço, ou pelo menos um jeito de fazer que me é única, que outras pessoas não fazem da mesma forma. Eu sei fazer aquilo de uma forma natural, de uma forma quase que espontânea, e me diferencia de outras pessoas. Então, segunda característica é que é uma digital do indivíduo, né? É único. E a terceira, e essa é bem grega mesmo, é que o talento sempre ocorre em benefício de uma coletividade. Se é talento, ele vai beneficiar outras pessoas. Se é uma competência que está beneficiando só você mesmo, ok, é bacana, é uma competência importante que ela exista, mas não é talento, não se trata de talento. Talento, inevitavelmente, ele se volta para o outro, ele beneficia outras pessoas, ele liberta, mesmo que seja no sentido de uma inspiração para o outro, ele vai ter esse efeito com outras pessoas. Então ele tem um benefício coletivo, nem que seja por uma mera inspiração. Então, sei lá, o talento do Picasso, pintar quadros, e ele não estava ali necessariamente pensando em ajudar alguém na hora de pintar os quadros, mas ele acabava ou por inspiração, ou por tornar o ambiente mais harmônico, ou por revolucionar a visão que se tem do mundo e das coisas. Ele tem um efeito libertador. Então a dica que eu deixaria, e que faz parte de um dos primeiros capítulos aqui do Filosofia e Cuidar de Si, que eu tenho um super orgulho do livro, é justamente essa, as 3 características do talento, que são: paixão, é um dado apaixonado, é único, pessoal e intransferível, e sempre ocorre em benefício de uma coletividade, sempre ocorre em benefício do outro. O processo das orientações vocacionais, agora para os próximos anos, será um processo, no meu entender, estratégico para os países, estratégico para os ministérios da educação, né? E estratégico porque ele possibilita que as pessoas se tornem um pouco mais livres, mais autônomas. Sair do estado de heteronomia, né, um conceito filosófico que é o ser regido pelo outro, ser regido por outras vozes, sem perceber que está sendo escravizado pelas outras vozes, e sair desse estado e entrar num estado de autonomia, a ideia do autos, do si mesmo, do indivíduo que constrói por ele próprio o seu universo, mas não de uma forma egoística, porque na verdade esse mergulho é um mergulho que beneficia o coletivo. O talento, quando é praticado por várias pessoas, cria-se ali, na verdade, uma grande sociedade do talento, uma grande sociedade da divisão coletiva desse talento. Não é à toa que os gregos criaram uma cultura que tem uma poderosa influência até hoje, né? Uma cultura milenar, e que está na nossa língua, na matemática, na medicina, na astronomia, em qualquer ciência e em qualquer instância da modernidade, da sociedade moderna ocidental, é referida aos gregos. E era ali um punhado de ilhazinhas povoadas por algumas pessoas, mas que tinham um sonho de criar uma sociedade da excelência, uma sociedade do talento, uma sociedade que mergulhava profundamente em si mesmo. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço demais aos organizadores da jornada. Ficam aí os meus contatos abertos para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e teria um prazer enorme em conversar e discutir sobre esse assunto que é tão apaixonante, e acredito sim que a orientação vocacional nos próximos anos vai
ocupar uma posição estratégica na vida das pessoas e principalmente na organização educacional dos países. É isso, muito obrigado e até uma próxima.